Bom dia, oitavo ano. Nós vamos começar agora a nossa semana 1 do PET 4 de matemática. Sabe do que nós vamos tratar? É polígono. O que é a definição de polígono, professor? É uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas, de forma que cada segmento se conecta a outros pelos seus pontos extremos. Antes de a gente entrar propriamente na explicação do que é polígono, vamos relembrar as matérias da aula passada. Nós falamos de reta. Vamos relembrar o que é reta. Reta é essa figura aqui, composta por extremidades que não têm fim. Elas crescem infinitamente para a direita quanto para a esquerda. Tá? A reta ela é denominada por letras minúsculas do nosso alfabeto, aqui no caso a letra S. E ela é composta por infinitos pontos. Tá? Aqui eu nomeei 2 pontos só para vocês terem uma noção. Os pontos já são representados por letras maiúsculas. Então, trocando em miúdos para facilitar o entendimento, a reta sempre vai ter essas 2 pontas, as 2 extremidades, e cresce infinitamente, tá bom? Já a semi-reta, semi quer dizer metade, quase uma reta, né? Quase uma reta. Então a semi-reta, esse prefixo semi significa quase, é porque é como se eu tivesse cortado aquela reta ali. Agora ela vai ter início. Tá vendo que aqui não tem mais a pontinha, essa extremidade da lança, né? Trocando em miúdos, só tem a pontinha da extremidade do lado de cá. Então quer dizer que essa semi-reta ela não tem fim, ela cresce, continua crescendo infinitamente, mas ela tem início, tá? E por fim, nós vamos chegar à parte que nos interessa para o estudo dos polígonos, que é o segmento de reta. O segmento de reta não tem extremidade em nenhum dos pontos, tá vendo aqui, olha? Não tem aquela pontinha da lança. Trocando em miúdos, para facilitar o entendimento mesmo. Já o segmento de reta, ele tem um início e tem um fim, ok? Segmento de reta. Então, o polígono é essa figura plana, né? É aquela figura que eu vou desenhar no plano, no papel, tá? Então, vamos relembrar aqui, ó, segmento de reta tem início e tem fim, tá? O segmento de reta tem início e tem fim. Essas 2 letrinhas que eu coloquei aqui, ó, letrinha A e letrinha B, são os pontos desse segmento de reta. Então, quando, meninos, eu junto, né, eu vou formando aqui, coloco mais um segmento de reta para cá, mais um para lá, eu vou ter o que a gente chama de polígono, tá? Essa figura aqui representa um polígono, tá bom? Então, aqui eu tenho vários segmentos de reta. Ó, quantos segmentos de reta eu tenho aqui? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então o polígono é uma figura plana. Eu desenho ela no plano, tá? Desenhei nessa folha de papel aqui, ofício, né? Então é uma figura plana. Eu consigo ver uma face dela aqui só, tá? Então o que acontece? Ela é composta por vários segmentos de reta. Cada pedacinho desse aqui, ó, constitui o que a gente chama segmento de reta. E o segmento de reta são os lados do polígono. Quantos lados tem essa figura aqui? Vamos contar? Tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu tenho 5 segmentos de reta. E esses segmentos de reta, eles formam os lados do polígono, os lados da figura, tá bom? Pois bem, e professor, por que tem essas bolinhas azuis? Porque essas bolinhas azuis, meninos, aonde esses segmentos de reta se encontram, por exemplo, esse segmento começou aqui e terminou aqui. Esse próximo aqui começou aqui e terminou lá. Aonde eles se encontram, a gente chama de vértice do polígono. O que é vértice então, professor? É o encontro dos segmentos. Aqui, ó, esse segmento FE e o segmento DE, eles se encontram aqui no ponto E. Então, aqui aonde que eu fiz o círculo é o vértice, tá? Trocando em miúdos é como se fosse o biquinho da figura. Olha, eu faço um segmento de reta aqui, faço outro aqui. Aonde esses 2 segmentos se encontram, a gente chama de vértice da figura. Então, o vértice é o encontro de 2 segmentos. Então, quantos vértices tem essa figura? 1, 2, 3, 4, 5 vértices.
Então essa aqui é uma figura que possui 5 vértices. Por quê? É o encontro dos segmentos, tá bom? É o encontro dos segmentos. Ah, professor, você falou que polígono é uma figura fechada. Eu vou mostrar casos aqui em que a figura não constitui um polígono. Vamos pegar primeiro esse desenho aqui. Por que essa figura aqui não é um polígono? Porque a definição fala que tem que ser uma figura geométrica plana e fechada. Aqui faltou fechar esse lado aqui, ó. Faltou esse pedacinho aqui, tá vendo? Olha, é como se eu tivesse feito aqui um cercado, né? Por exemplo, para guardar um certo ovelhas, por exemplo, né? E eu deixei aberto aqui. Então o que vai acontecer? As ovelhas vão todas fugir, né? Então aqui, ó, não é um polígono porque faltou fechar esse lado aqui. Então é o primeiro caso em que a figura não vai ser um polígono, quando ela não for totalmente fechada. Vamos guardar isso, tá? Outro caso que não é polígono. Não é polígono, meninos, porque olha o que aconteceu com essa figura aqui, tá vendo? Os segmentos, olha só, não é polígono porque os segmentos não se interceptam nas extremidades. Porque para ser polígono, gente, olha, esse segmento tem que interceptar o outro, tem que encontrar com o outro na extremidade, ó. Aí eu vou dizer que é polígono, tá vendo, ó? Quando eu desenho aqui, ó, esse segmento, o finalzinho dele é aqui. Ele vai encontrar com esse outro aqui. O finalzinho dele é aqui. Aí ele vai encontrar com outro aqui. O segmento dele aqui. O finalzinho dele aqui. Vai se encontrar com esse aqui. Então eles se encontraram no final, nas extremidades. Então é polígono. Agora esse aqui, aonde que esse segmento AB, ó, onde é que o segmento AB cruzou o segmento ED? Foi no final ou foi no meio? Olha só, olha. O segmento AB e o segmento ED, eles se cruzaram aqui, ó, nesse ponto. Não é extremidade. Tá vendo? Eles se cruzaram aqui, formando até uma letra X, né? Mas não é a extremidade do segmento. Então, por isso, essa figura não é um polígono. Então, para ser polígono, a figura tem que ser totalmente fechada e as extremidades dos segmentos, aqui onde é que eu coloquei essas bolinhas azuis, elas têm que se encontrar no final de cada segmento, tá? Para ser polígono. Agora, nós vamos ver aqui mais 2 tipos de explicação, tá? Nós vamos ver aqui agora mais 2 tipos de explicação seguindo o PET de vocês, ok? Nós vamos falar agora, nós já aprendemos que são os segmentos, nós já aprendemos quando a figura é um polígono e quando ela não é um polígono, tá certo? Agora, meninos, nós vamos aprender qual que é a diferença de polígono convexo e polígono côncavo, também chamado de não convexo, tá? Então vamos ver o que é polígono convexo. Olha essa figura aqui, olha. Se eu ligar todos os pontos que estão aqui dentro desse polígono, eu não vou fazer nenhuma ligação que fique fora dessa área do polígono. Vou imaginar que esse polígono aqui fosse uma casa, tá? Todos os segmentos aqui, meninos, ligando os pontos, estão aonde? Dentro da casa. Nenhum ficou aqui fora, que aqui é a área interna do polígono, é dentro dele. E aqui é a área externa do polígono. Então todos esses segmentos ficaram dentro da casinha, ficaram dentro do polígono. Então eu falo que ele é um polígono convexo. Agora olha a diferença para um polígono côncavo. Esse é um polígono côncavo ou não convexo. Quando eu fui ligar o ponto B ao ponto D, até liguei, não liguei? Mas esse traço aqui ficou dentro do polígono ou ficou fora? Professor, na hora que você ligou o B ao D aqui, ó, tá vendo esse traço em caneta marrom? E professor, esse ponto B ao ponto D você até conseguiu ligar, mas essa ligação ficou fora da figura, né? Ela ficou externa à figura. Então por isso ele é chamado polígono não convexo ou côncavo, tá bom? Ou côncavo, tá bom? Outra dica, né, para facilitar, vamos observar aqui que os vértices, ou seja, os biquinhos, né, os encontros da figura, vamos ver. Esse vértice A ficou para fora, tá vendo como é que o biquinho ficou para fora da figura? Está aqui para o meu lado, está apontando para o lado de fora da figura. Esse vértice E também está apontando para baixo, né, para o lado de fora da figura. O vértice B também. Agora esse encontro aqui desse vértice, olha, acompanha no meu dedo aqui, ó. O D com B. Esse vértice está apontando para dentro da figura.
Essa é uma característica dos polígonos côncavos. Esse biquinho aqui, ó, está apontando para dentro da figura. Isso não vai acontecer num polígono convexo. Olha só, todos os biquinhos estão apontando para fora. Olha só, o ponto C está apontando para a parede, o vértice C está apontando para a parede, o vértice A está apontando para mim, o vértice E e D para o chão e o vértice B para o teto. Nenhum deles está apontando para dentro da figura. É outra característica também que a gente pode ver se um polígono é convexo ou côncavo. Agora eu vou pedir vocês que peguem o PET de vocês para a gente começar, continuar essa explicação aí. Então eu já dei a definição do que seja um polígono, já vimos, quando é e quando não é. Nós vimos também a diferença de um polígono côncavo para um polígono convexo. Agora, meninos, nós vamos ver a soma dos ângulos internos. Olha só, eu peguei o quadrado para facilitar o entendimento de vocês. O quadrado é um polígono, tá? É um polígono porque totalmente fechado, Então, a característica de polígono é uma figura totalmente fechada, Então, vamos lá, meninos. Formado por segmentos de reto. Como é que eu calculo, professor? O que é isso? Soma dos ângulos internos. Lembra quando a gente estudou os triângulos, Que a gente fez aqui? Eu vou até fazer um triângulo aqui para a gente relembrar, tá? Quando a gente fez o triângulo, a gente estudou a figura triângulo, a gente falou que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, não é isso? É 180 graus. Então, esse aqui é um triângulo equilátero. Então, esse ângulo vai valer 60, esse vai valer 60 e esse aqui também vai valer 60. O que são ângulos internos, professor? São os ângulos que estão dentro da figura. No caso aqui, os três ângulos estão no interior da figura. Então, são chamados ângulos internos. E a soma desses ângulos internos, 60 mais 60 mais 60 igual a 180 graus. Isso no caso do triângulo, tá, meninos? Agora, no caso do quadrado, O quadrado é aquela figura que possui 4 ângulos retos, que formam aquela letra L, O que são ângulos retos, Oitavano? São aqueles cuja medida é igual a 90 graus, Então, tem esse tracinho com a bolinha dentro e indica que é um ângulo de 90 graus. Se eu somar os 4 ângulos, vai dar 360, porque 90 com 90 é 180, 180 com 90 é 270, 270 com 90 é 360. Fica fácil. Quando é uma figura de poucos lados. Mas quando eu falo para vocês, por exemplo, qual a soma dos ângulos internos de um eneágono? Eneágono, Palavra diferente, Significa uma figura de 9 lados. Aí já fica mais complicado, não fica? Por isso que existe uma fórmula, A fórmula me diz o seguinte: S, que significa soma. Soma dos ângulos internos, de um polígono é igual a N menos 2 vezes 180. Ah, professor, mas o que é isso, hein? Então vamos lá. O S significa soma. Soma, tá? Soma dos ângulos internos, ou seja, os ângulos que estão dentro da figura. O N, menino, significa número de lados da figura. Número de lado da figura. Tá bom? Então vamos lá. Se eu falasse assim, me dê a soma dos ângulos internos de um quadrado. Um quadrado, professor? Então vamos lá, meninos. O quadrado tem quantos lados? Vamos lembrar aqui, ó. O quadrado tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. Então o N vai valer 4, porque a figura tem 4 lados. Se eu falar para vocês uma figura de 12 lados, então o N vai valer 12. Se eu falar uma figura de 5 lados, o N vai valer 5. Então vamos lá. Então eu quero a soma dos ângulos internos de um quadrado. Então no lugar do S eu não vou colocar nada, porque é isso que eu estou procurando. No lugar da letra N eu vou colocar 4, porque eu estou falando do quadrado e o quadrado tem 4 lados. O 2 já é da fórmula, não faço nada com ele. Então resolvo primeiro o parênteses, 4 menos 2, 2,
2 vezes 180 vai dar 360 graus. Então, achei a soma dos ângulos internos do quadrado, que é o que a gente já sabia, mas eu falei, uma figura de poucos lados fica fácil, né? Mas quando é uma figura maior, fica mais complicado. Pois bem, agora nós vamos falar, meninos, nós vimos os ângulos o quê? Internos, que estão dentro da figura. Professor, e os ângulos que estão fora da figura? São chamados ângulos o quê? Externos. Ângulos externos porque está fora da figura. Então a gente fala externo, né? Então, meninos, aí fica a dica, tá? A soma, ó, vamos guardar essa regrinha. A soma dos ângulos externos, tá? De um polígono é igual a 360 graus. Então, a soma de um ângulo externo de um polígono é igual a 360 graus. Isso aqui não tem que fazer fórmula, é só gravar essa regrinha. A soma dos ângulos externos de todo polígono é igual a 360 graus. Lembrando de um polígono convexo. A soma dos ângulos externos de um polígono convexo, que a gente já aprendeu o que é um polígono convexo, é igual a 360 graus, tá bom? Então, professor, qual que é a soma dos ângulos externos de um quadrado, que tem 4 lados, 360? É a soma dos ângulos internos, professor, de um decágono, que tem 10 lados, 360. A soma dos ângulos externos de um pentágono, que tem 5 lados, 360. Não importa o número de lados. Se for um polígono convexo, a soma dos seus ângulos externos é igual a 360 graus. Relembrando, ângulos externos são os ângulos que estão fora da figura. Então, a soma dos ângulos externos de um quadrado, por exemplo, é igual a 360 graus. Tá bom? Pois bem, outra coisa que nós vamos ver, tá? São o número de diagonais, o número de diagonais de um polígono. O que são diagonais, professor? Diagonais, meninos, são esses segmentos aqui que a gente traça, ó, ligando vértices de uma figura. No caso do quadrado, eu marquei aqui com caneta preta, tá? Eu tenho 2 diagonais no quadrado. Ela vai ligar a extremidade desse vértice com essa outra extremidade desse vértice. Essa segunda diagonal, ela vai ligar a extremidade desse vértice com a extremidade desse outro. No caso do quadrado, o quadrado possui 2 diagonais, tá? O triângulo, por exemplo, não possui nenhuma, tá, meninos? Ah, professor, mas tem uma fórmula para calcular a quantidade de diagonais? Tem. Então nós vamos aprender como calcular a quantidade de diagonais de uma figura, de um polígono, tá? Então nós temos essa fórmula aqui, ó. D de diagonal é igual a N, que a gente já aprendeu que N representa o número de lados na figura, tá? Então vou colocar o que significa cada letrinha dessa. O D aqui significa número de diagonais da figura, tá? Ou quantidade de diagonais da figura. Tá vendo que a gente vai usar aqui, por enquanto a gente está usando aqui 2 fórmulas, né, que a gente aprendeu. Tá? E N simboliza na fórmula o que? A quantidade de lados da figura, ou o número de lados também, né? A quantidade de lados da figura, tá? Então vamos relembrar, se eu falar um triângulo, quantos lados tem um triângulo? 3. Então o N vai valer 3. Se eu falar um pentágono, pentágono tem quantos lados? 5. Então o N vai valer 5. Se eu falar um retângulo, retângulo tem quantos lados? 4. Então o N vai valer 4. Então, como exemplo, vamos calcular aqui a quantidade de diagonais de um quadrado. Então, o quadrado, meninos, o quadrado, né? O
quadrado é uma figura que possui quantos lados, oitavo ano? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então o quadrado é uma figura que possui 4 lados. Então n vai valer 4. Então para eu calcular a quantidade de diagonais, basta no lugar da letra n, eu substituir a letra n pelo número 4. Tá bom? Vou substituir a letra n pelo número 4. 4 menos 3, 1, né? Vamos finalizar? Então a quantidade de diagonais será 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então o quadrado é uma figura que possui duas diagonais. E realmente, se a gente desenhar a figura aqui, a gente vai traçar duas diagonais, que vão ligar os vértices dos lados não consecutivos. Tá? O que é lados consecutivos? Aquele que vem um além do outro, né? Então ela vai ligar dois vértices, dois lados não consecutivos. Tá bom? Pois bem, para fechar agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver o conceito, meninos, do que seja um polígono regular, o que seja um polígono regular do não regular. O que é um polígono regular? A gente já falou em outras aulas. O polígono regular é aquele que possui todos os lados e todos os ângulos iguais, né? Vamos dar um exemplo de um polígono regular, professor? Bom, vou dar um exemplo para vocês aqui. Estou fazendo a mão livre, tá, gente? Mas só para a gente explicar aqui. Aqui, digamos que esse triângulo, esse lado aqui meça 3 centímetros, tá? Esse lado de cá meça 3 centímetros, esse lado de cá meça 3 centímetros. Todos os lados possuem a mesma medida, não possuem? 3, 3 e 3. Opa, então já está legal, já possui todos os lados iguais. Então possui todos os lados com a mesma medida. Ótimo, show de bola. E os ângulos internos que vêm aqui dentro dessa figura também possuem a mesma medida. Todos eles valem 60 graus. Então, os ângulos, né? Os ângulos internos aqui da figura, né? Possuem a mesma medida. Então, se possui todos os lados medindo o mesmo valor, né? E todos os ângulos também com o mesmo valor, nós falamos que esse polígono é um polígono regular, tá? Regular. Como é que chama esse polígono, gente? A gente conhece ele como triângulo equilátero. Ele é um triângulo equilátero, né? A gente chama ele de triângulo equilátero. Por quê? Porque ele possui os 3 lados iguais, de mesma medida, e os ângulos também com medidas iguais, tá bom? Então é chamado de um polígono regular. Pois bem, meninos, essa foi a explicação nossa aí da semana 1 do PET volume 4. Eu vou estar postando aí as atividades daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu só pedir a vocês que peguem pra gente aí. Eu vou fazer com vocês aqui um exercício de cada, tá? Depois eu vou colocar com vocês, deixa eu ver se a gravação tá bacana. Tá legal. Então, meninos, vamos lá. O primeiro exercício do PET, na página 20, é uma tabelinha, né? Com 3 colunas. A primeira aí vai pedir pra gente o nome do polígono, tá? Eu vou pegar, no caso, esse polígono 1, tá ok? Vou fazer aqui, meninos, a mão livre, tá? Mas vocês aí utilizem a régua de vocês aí. Meninos, primeira coisa que pergunto pra gente, o nome do polígono. Vamos lá. Quantos lados tem essa figura? Vamos contar comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa figura possui quantos lados? 5 lados. 5. Vamos relembrar.
O Brasil, quando ganhou 5 vezes a Copa do Mundo, né? O Brasil foi pentacampeão. Então, pentacampeão, esse prefixo pente, ele representa 5. Então, quantos lados tem essa figura? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nome dela é pentágono, porque possui 5 lados. Tá? 5 lados, pentágono. Se a figura possuir 6 lados, a chama hexágono. É o que o Brasil está procurando, o hexacampeonato, 6 vezes. Então, se ela possuir 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. E 10 lados, dodecágono, tá? Aí pede pra gente o segundo item da coluna, é quantos lados? Então, o nome dela é pentágono. Essa figura possui 5 lados. E qual é a soma dos ângulos internos dessa figura? Vamos usar aquela fórmula. S, que representa, né? O S aí pra gente, que representa a soma dos ângulos da figura, vai ser igual a N menos 3, né? Que multiplica 180. N menos 3, que multiplica 180. Nós vamos usar essa fórmula. Aí eu pergunto ao oitavo ano. Oitavo ano, qual é o número de lados dessa figura, oitavo ano? Ah, professor, vou só arrumar aqui que eu vou colocar N menos 2 aqui na fórmula, tá? Troquei aqui, é N menos 2. É N menos 2 vezes 180, tá bom? Ah, professor, mas o N é 5, né? Vamos lembrar aqui, ó. Se ela tem 5 lados, então o N é 5. Aqui, gente, é N menos 2. Então vai ficar 5 menos 2 vezes 180. Joia, professor. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180 vai dar 540 graus. Então, a soma dos ângulos internos desse pentágono é igual a 540 graus. Tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer com as demais figuras. Tá ok? Vou fazer um aí do exercício 2. Tá bom? Vou fazer um do exercício 2. Vamos lá? Um do exercício 2 agora. Ó. O exercício 2 fala assim, ó. O pentágono, então a gente acabou de aprender, né? O pentágono é um polígono de quantos lados, meninos? 5. Então isso aí vocês vão colocar no primeiro tracinho. Se ele tem 5 lados, vamos relembrar aqui, ó. Vou fazer novamente a mão livre, tá? Se a figura possui 5 lados, meninos, ela vai possuir quantos ângulos internos aqui dentro? Vamos contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai possuir 5. O quadrado tem quantos lados? Deixa eu pegar o quadrado aqui, para a gente relembrar. O quadrado possui quantos lados? 4. Então o quadrado vai possuir quantos ângulos internos? 1, 2, 3, 4. Ok? E assim sucessivamente. O eneágono, professor, tem 9 lados. Possui quantos ângulos internos? 9. Tá bom? Então vamos lá, meninos. Vamos continuar aqui, letra A. Então, o pentágono possui 5 lados e 5 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos é... Ah, professor, esqueci. Como é que faz mesmo? S de soma é igual a N menos 2 vezes 180. Essa é a fórmula para calcular a soma dos ângulos internos, tá? De um polígono convexo, tá bom? Então, a soma dos ângulos internos é igual a N menos 2 vezes 180. O S eu vou deixar aqui, que é o que estou procurando. O N é a quantidade de lados da figura. Vamos contar novamente? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 menos 2 vezes 180. Vou resolver dentro do parênteses primeiro. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180 vai dar 540. Então, a outra resposta é 540 graus. Tá bom? Pergunta para nós assim. A soma dos seus ângulos externos é igual a... A gente já viu, lembra a regrinha?
Soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo, não importa a quantidade de lados, vai ser sempre 360, não precisa nem calcular. Então aqui vocês vão responder 360 graus. Se o pentágono for regular, o que é regular mesmo, gente? Se o pentágono for regular, isso quer dizer que ele possui os lados todos com a mesma medida. No caso dessa figura nossa aqui, vamos dizer que esse lado meça 3, esse lado também vai medir 3, esse vai medir 3, esse vai medir 3 e esse também vai medir 3. Ele é regular, a figura é regular quando ela possui todos os lados iguais e a medida dos seus ângulos internos também todos iguais. Tá? E a medida tanto dos ângulos internos quanto dos ângulos externos, gente, também vão ser todos iguais, tá? Se o pentágono for regular, cada ângulo interno mede quanto? Se todos eles, se a soma desses ângulos, que a gente já viu é 540 graus, a gente já fez o cálculo. Quanto que mede cada ângulo desse? Basta que a gente divida pela quantidade de ângulos. Quantos ângulos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, dividindo aqui, ó, vai dar 1, 1 vezes 5, 5 para 5 nada, abaixo 4, coloca um 0 lá, abaixo 0 dá 8, 8 vezes 5, 40 para 40 nada. Ah, professor, então cada ângulo desse vai medir 108 graus. Tá vendo, ó? Cada ângulo desse aqui de dentro vai medir 108 graus. Então, é a próxima resposta aí do quadradinho. E cada ângulo externo vai medir quanto? Meninos, vamos fazer aqui, ó. Se eu puxar aqui, que o ângulo externo fica aqui, ó, onde é que eu colori. A gente não está vendo a famosa meia-lua? Olha só, se eu juntar o ângulo de dentro, o ângulo interno com o externo, eu vou ter a nossa famosa meia-lua. Quanto que vale a meia-lua, Itabuna? 180 graus. Então, para saber o ângulo aqui de dentro, eu já sei que mede 108. Quanto que mede o de fora? Basta que eu pegue o somatório dos dois, que é 180, e tire 108, que eu já conheço. 180 menos 108 vai dar 72. Então, esse cara de fora, o ângulo de fora, mede 72 graus. Tá bom? Então, assim que vocês vão fazer com os demais. E agora eu vou fazer com vocês o nosso exercício 3, tá? Vou fazer também uma letra do exercício 3. Ok? Joia, isso aí. Ó, exercício 3 fala pra gente assim, ó. Pede para vocês desenhem as diagonais nos polígonos abaixo e complete as lacunas para cada frase, tá? Para cada frase abaixo. Então vamos lá, meninos? Vou pegar aqui e vou fazer a letra B para nós aqui, que é a nossa figura que a gente já está trabalhando, né? Que é o nosso pentágono, isso aí. Primeiro, meninos, olha só. O pentágono regular tem 1,5 centímetros de lado. Então, se ele é regular, todos os lados valerá 1,5, né? Todos os seus ângulos aqui também internos terão a mesma